Chegamos à sétima parte do nosso detonado sobre Skylore, tão esperado nível 16, onde você vai liberar as novas missões diárias para farmar muito mais, além dos novos baús com equipamentos de raridade azul. Vem aprender mais sobre todos os atributos e montar uma build para o seu personagem. E se liga no guarda-costas do pai, então fica até o final para não se arrepender. Bora pra gameplay! Salve meus amigos, bem-vindos ao nosso canal sobre Skylore. Eu sou o Chuchu Jogador e vamos seguir fazendo um contrato com Gorgos Verde, que você pode adquirir na parte gratuita do Sky Pass, por exemplo. E se vocês lembram no vídeo anterior, eu gastei uma grande quantidade de recursos para combinar esse arco Adept, e após jogar mais alguns dias, acabei recebendo no baú um arco verde Engine. E caso eu não tivesse realizado a combinação antes, eu conseguiria ter uma arma verde gastando muito menos recursos apenas identificando essa. Mas acontece, e pelo menos ela vai ajudar a chegar ao nível 14, não é? E nesse contrato verde, como estava falando, é sem dúvida seu melhor lugar de farm, além de ter a chance de conseguir melhores itens para facilitar o seu avanço. Antes de seguir, vamos dar uma conferida nas moedas laranjas para ver se dá para fazer alguma coisa. Com 3.000 já dá para você sentar e chorar por enquanto. Voltando, vemos que cheguei no nível 15 e o que vai dar recursos para você avançar e chegar até aqui, basicamente vai ser abrir baús, farmar e missões diárias. Mas faça como eu expliquei em vídeos anteriores para ter um avanço mais rápido e com menos desperdício de recursos. Agora nosso objetivo é atingir os 23.000 de maestria para chegar ao nível 16. E no nível 15, você abre a nova liga de arena com recursos para dar uma forcinha no seu progresso. E não deixe de fazer, beleza? Veja como estão meus equipamentos. Eu deixei na média nível 12 com encantamento máximo mais 6. Dica é, tente subir todos os equipamentos igualmente e evite encantar os equipamentos quando apresentar dificuldade average ou maior, onde a chance de erro é bem alta e você pode desperdiçar seu precioso recurso. Na árvore de talentos, eu avancei direto até a última página disponível, pegando todas as habilidades e fragmentos do caos, e depois eu retornei para as páginas anteriores e fui completando o restante. E dá uma olhada nesse ursão do capiroto, como seria insano ter um pet desses. Brabo demais! Agora vamos ver rapidamente um assunto que, se você conhecer e entender, vai te tornar um jogador diferenciado dentro do jogo: os atributos. Temos os atributos primários, que dispensam muitos comentários, vemos o nível, a vida, o dano base do seu personagem e, no fim, o atributo de cada classe. Nesse caso do arqueiro é o instinto, que influencia no tempo do pet em combate. Cada um tem o seu. O tanque, por exemplo, aqui seria bloqueio. Descendo, você encontra os atributos de ataque e habilidade, o Composure e o Might, que são os bônus de dano gerados pelos tipos de equipamentos, e também a parte do ataque crítico, penetração de armadura física e mágica e velocidade de ataque. Logo abaixo, você observa os atributos de defesa, o Resiliência, que ajuda na defesa em PVP, e você recebe os equipamentos tipo Gladiator, concluindo com desvio e redução dos efeitos de controle. E por fim, atributos secundários que também são importantes: redução do tempo de recarga das habilidades, alcance do ataque básico, velocidade de movimento no mapa e o vigor, que afeta a sua fadiga. Eu sei que é muita coisa para você entender, mas prometo que em breve teremos um vídeo completo sobre isso. E lembre-se que sobre equipamento você pode conferir tudo no vídeo da parte 6. E alguns desses atributos você pode modificar com a nova ferramenta que lançou recentemente, o Reforging, que você pode conferir também no vídeo da atualização 0.38. Se você quer farmar, um bom local é o centro do Lower Growth, onde tem inimigos de nível 15. Aqui o recurso é um pouco melhor e em grupo você tem a possibilidade de matar o chefe do pilar, tendo a chance de receber melhores itens. Agora, vamos falar de build. Durante o percurso eu fui testando algumas builds e habilidades, e é assim que você vai aprender a melhorar seu estilo de jogo. E após alguns testes e conversando com alguns jogadores, vamos ver algumas builds para todas as classes. Para começar, você deve clicar aqui para resetar seus fragmentos, e nesse caso eu tenho 16 para usar. Eu começo pelas mais importantes, então vou gastar duas aqui para colocar Fission na habilidade, que dá 30% de penetração na defesa, e usar um fragmento
para colocar aumento de área em 50%. No multishot eu coloco repelir os inimigos e aplicar slow neles, isso ajuda a me manter longe. E coloco em fúria, que aumenta a chance e o dano crítico. Na outra habilidade eu coloco o efeito sangramento e usar a habilidade 2 vezes sem recarga. E por fim no pet eu reduzo 5 segundos da recarga e nesta eu escolho 30% a mais de dano em farm ao invés de 15% de dano em farm e PVP, pois meu foco é farm. Entender seu estilo de jogo e o funcionamento das habilidades e efeitos é a base para você montar uma boa build. Para dar um norte a vocês, irei deixar uma build das demais classes com um breve resumo e vídeo explicando. Independente do seu nível, vai ajudar a você a montar uma build e entender e lutar contra essas classes. Essa é uma build para Shadow nível 20 com 24 fragmentos. É uma build boa para farm e PVP. A invisibilidade dos clones evita efeitos negativos em combates e a habilidade Fanblade ajuda na redução da recarga da invisibilidade a cada uso. Já a Dark Saturation pode recuperar quase todo o seu HP. Bom para você que farma sozinho, mas não é muito boa contra tanques e alquimistas. Agora uma build de mago com 16 fragmentos, boa tanto para farm e PVP. Começando pela Wave, ela aplica Fission que garante 30% de penetração na defesa, por 6 segundos, e as cópias garantem 3 segundos de invencibilidade após o uso. Já a magia de gelo dá dano contínuo com o Blizzard, e a bola de fogo garante o dano em área com efeito Burn. E com a Destruction vai garantir o aumento de chance e dano crítico. Para o tanque, vamos usar 19 fragmentos, é uma build muito boa para combates em grupo, seja PVP ou PvE, que é o Farm Dungeon, pois tem bom dano e controle de grupo. Nesse modelo, a habilidade Aegis tem chance de aplicar regeneração e redução de recarga da habilidade. O Taunt ajuda a garantir o controle de grupo com efeitos de chamar atenção e bloqueio dos ataques, gerando cargas para o Aegis. O Colossus Strike atrai o grupo, causando danos em área e redução de velocidade de movimento e ataque dos alvos. E esse salto causa mais controle com o Stun, e se você usar com as cargas de Aegis 4 ou mais, garante metade do tempo de sua recarga. O martelo que uso em PvE ficou sem fragmentos, pois assim fico livre para trocar pela armadura que cura em caso de farm ou combates em grupo. Fechando com o alquimista, temos 21 fragmentos. O foco dessa build é o farm com base em burn, mas ajuda muito em PvP em grupo devido aos debuffs. A barreira, ela aplica o efeito Silence Burn no grupo próximo ao alvo, e passando para o círculo que cura, nos inimigos a magia aplica o efeito Fear, que cria uma confusão, impedindo e cancelando os ataques. E essas duas magias ajudam muito no PvP. O Elixir da Vida aplica Burn à sua volta e tem uma regeneração melhor. E com as bolinhas que rebatem, você aplica mais Burn e melhora seu dano com buff e debuffs que essa magia aplica. E se precisar de alguma build específica para o seu nível e classe, deixa aqui nos comentários ou em nosso Discord, que o link está na descrição. Bem, note que falta apenas um cabelinho para chegar ao nível 16 e vamos encantar essa capa e aleluia! Chegamos ao nível 16. Foi sofrido, mas cheguei aos 23.000 e agora rumo ao nível 17 com 26.000 e ao nível 18 com 29.500 de maestria. Agora aquela pausa clássica para você conferir os equipamentos e a árvore de talentos, que está completa até o momento porque eu invisto em DG e já vou iniciar a nova página. Chegamos ao nível 16 e a liga ainda continua a mesma, só vai mudar quando chegar no 18. E quando chegar nessa liga 5, aqui que a magia acontece, pois iremos ter acesso a esses 2 baús com 5 equipamentos azuis em cada. Mas você não precisa esperar até lá para ter equipamentos azuis. Agora é a hora que você pode fazer dungeon com grupos de 16 ou mais, para você ter a chance de receber um baú de 12 horas, que tem a possibilidade de te dar equipamentos raros. Eu estou com um pouco de sorte e já garanti o meu. E você também pode optar por fazer a arena se preferir. Quando você atingir o nível 16, você libera a terceira missão diária que renova a cada 9 horas. E agora você tem mais 1.200 de cada recurso e 20 moedas pela nova missão. E falando nessas moedas, eu vou colocar meu arco no nível 20 para vocês verem a importância delas. Agora vamos aqui em combinar e selecionar a arma
E ainda não começa o choro, pois além desses 25 mil de ouro e mais de 76 mil de conhecimento, são mais 414 pedras de alquimia para armas de uma mão, que são aproximadamente 5 mil moedas de Arkham para comprar isso. Mas não desanima, meu amigo, em breve o jogo lança e você já vai sair com uma boa vantagem, principalmente se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Agradeço muito pelo apoio e por não me deixar desanimar. Não esqueça de ativar as notificações para não perder os novos conteúdos. Um grande abraço e te vejo em breve.